nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Então vou convidar-vos a ler comigo Romanos 13, versículos 11 até 14. Acho que vai aparecer lá na ecrã. Romanos 13, 11 ao 14, até o fim do capítulo. E faça isto, conhecendo o tempo. Já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonárias e bebedeiras, não em orgias e desilusões, não em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Então, eu vou dividir esta passagem em 5 secções. Cada secção vai começar com a letra C. Deve também aparecer na ecrã. Vamos considerar o nosso contexto, chamados a despertar. Vamos considerar o cumprimento da salvação. Vamos considerar o nosso compromisso de obedecer e também o caráter de Cristo em nós. Então, o nosso contexto, chamados a despertar, o cumprimento da salvação, comprometidos a obedecer e o caráter de Cristo em nós. Isso vai orientar o nosso estudo hoje. A passagem abre com uma frase: e fazei isto conhecendo o tempo. E o isto refere-se ao que Paulo explicou nos versículos anteriores e possivelmente no capítulo 2 também. Ou seja, a aplicação prática da doutrina é explicada na primeira parte do livro. Na primeira parte de Romanos, capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo afirma a fundamental doutrina de justificação, que é a maneira de dizer que nós somos aceitos por Deus, nós somos salvos por Deus, nem pelas nossas próprias obras, mas pela fé em Cristo. Paulo explica esta verdade nos primeiros 11 capítulos. Mas depois desta teologia, este ensinamento muito rico nos primeiros capítulos, no início do capítulo 12, Paulo começa a explicar a aplicação prática desta teologia, como ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício, e não vos conformeis com este mundo, e por aí fora. A aplicação prática desta doutrina. Mas no capítulo 13, Paulo também continua a entrar em assuntos muito práticos na vida cristã. Por exemplo, ele começa o capítulo 13 por explicar como cristãos devem submeter-se às autoridades, porque eles são instituídos por Deus. Versículo 1 até 7. Depois, nos versículos 8 até 10, Paulo fala sobre o amor ao próximo e como isto é o cumprimento da lei. Tudo bastante prático. Então, tudo isto é o isto ao qual Paulo refere no versículo 11. Fazem isto conhecendo o tempo. E conhecendo o tempo, aquela frase é também importante para nós compreendermos. Porque no grego do Novo Testamento há 2 palavras que se traduzem como tempo em português. Uma delas descreve o movimento sequencial do tempo, em termos de minutos, horas, dias, etc. Desta palavra grega vem a nossa palavra cronologia, o movimento do tempo. Mas há outra palavra que se traduz tempo também, que descreve épocas, alturas e eventos. Então não foca-se no decorrer do tempo, sim foca mais num determinado momento, uma determinada altura. E essa segunda palavra que Paulo usa aqui no versículo 11. Paulo está a falar de uma época ou altura em vez de mais um momento na passagem do tempo. Paulo está a falar sobre o contexto
em que os cristãos romanos estão, o contexto deles. E como vamos considerar mais adiante, o contexto é o tempo entre a primeira e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O tempo em que cristãos estão a aguardar a volta do Senhor. E hoje, em agosto de 2025, nós estamos ainda neste tempo, nesta altura. Isto também é nosso contexto, aguardar Cristo. É uma época na história da salvação em que Cristo já estabeleceu a sua obra na terra, mas ainda aquela obra não chegou à sua plenitude, porque Cristo ainda não voltou. Então este é o contexto em que Paulo vai dar as exortações que hão de vir até o fim do capítulo. Mas uma pergunta para cada um de nós é: nós entendemos o tempo, o contexto em que estamos a viver? Será que nós vivemos com o conhecimento de onde que nós estamos no plano de salvação de Deus? Já pensaram nisso? Da perspectiva da primeira vinda de Cristo. Nós sabemos quão privilegiados nós somos por ter plena revelação de propósitos de Deus nele. Lembrem-se como o próprio Cristo descreveu aqueles que vivem depois de sua primeira vinda. Mateus 13, 16 e 17, Jesus disse: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos, ou seja, pessoas do Antigo Testamento, desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Nós, enquanto cristãos, temos uma revelação mais plena de Cristo e do plano de redenção do que o maior profeta do Antigo Testamento. Nós vivemos numa época em que o plano de salvação é plenamente revelado, manifestado em Cristo. E além disso, nós temos as Escrituras. Nós temos a plena revelação de Deus ao longo de 66 livros do Novo e do Antigo Testamentos. E a partir das Escrituras, sabemos como o Senhor está a orientar todas as coisas na terra ao fim de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Efésios 1 e 10. E também da perspectiva da segunda vinda de Cristo, aquela que ainda vai acontecer. Nós temos a esperança que Deus ainda não terminou com este mundo. Em Tito 2 e versículo 13, Paulo fala sobre a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Enquanto a maioria da humanidade anda sem saber o que acontecerá após a morte, como que vai ser o fim do mundo, cristãos têm esta bendita esperança. Sabemos que a volta de Cristo trará um fim de todo o pecado, sofrimento e mal. Então, sabendo o contexto em que nós estamos, isto faz muita diferença em nossas vidas. Sabendo como Deus outrora agiu e como Ele vai continuar a trabalhar na terra, devia desenvolver em nós esperança, obediência e firmeza. Jesus repreendeu os fariseus do seu dia porque eles sabiam interpretar a face da terra e do céu, mas não sabiam discernir o tempo em que eles estavam. Nós não queremos ser iguais a eles. Nós queremos que toda a nossa vida seja moldada por saber onde é que nós estamos dentro do plano de Deus. Então, nosso contexto. Mas também nós somos chamados a despertar. A segunda parte do versículo 11. À luz do tempo em que nós estamos, será que nós entendemos a responsabilidade que isso leva às nossas vidas? A saber, o nosso contexto deve motivar-nos à ação e uma vida fiel. Eu imagino que muitos de nós têm que acordar a maioria dos dias na semana com um despertador
o alarme. E nesta altura do ano, isto é a realidade. Temos que levantar-nos da cama mais cedo. Nesta época do ano, somos lembrados como as responsabilidades do trabalho, dos estudos, da escola, outras coisas na vida. E isso significa que nós não podemos sempre ficar na cama até o meio-dia. Aquele despertador, por mais chato que seja, é uma lembrança para nós que a vida é cheia de responsabilidades. A vida é cheia de responsabilidades. Eu confesso que uma das coisas que eu gosto mais é aquela noite na semana em que eu não preciso pôr o despertador. Posso adormecer sabendo que não vou ser acordado por aquele som cedo da manhã. É algo bom, mas nem todos os dias deviam ser assim. De facto, poucos dias em nossas vidas deviam ser assim. A maioria dos dias tem que ser dias do despertador. Se isso seja verdade sobre a nossa vida em geral, quanto mais é verdade sobre as nossas vidas espirituais. A vida cristã não é uma vida de ficar na cama até o meio-dia, espiritualmente falando, sabendo que Cristo vai voltar. Não é uma vida de preguiça e sono, como Paulo claramente diz. Somos chamados a despertar. Já é hora de despertarmos do sono. Um comentarista descreve esta palavra sono como indiferença ou falta de resposta às coisas de Deus. Voltando àquela ilustração do despertador, o facto que alguém acorda cedo para começar os deveres do dia, na hora, mostra que ela se importa com aquilo que tem que fazer. Alguém, porém, que acorda só quando quiser, mostra uma clara indiferença para com as responsabilidades de vida. Então, Paulo escreve para que nós evitemos esta indiferença para com as coisas de Deus. Então, indiferença, mas além disso, a palavra sono pode também descrever descuido. Alguém que anda na vida sem prestar atenção suficiente ao seu falar, ao seu agir, ou qual tipo de testemunho eles estão a dar para Cristo. Indiferença, descuido, são coisas que podiam facilmente começar a marcar as nossas vidas se nós ignorarmos o divino despertador, a palavra de Deus, que chama-nos uma vida de fidelidade. E também reparem a linguagem que Paulo usa. Ele diz, já é hora de despertarmos do sono. Já é hora. A linguagem é forte, imediata. Isso é alguém que tem que acontecer mesmo agora. Imaginem uma mãe acordar o seu filho para ir à escola. E o que é que o filho vai gritar da cama? Mais 5 minutos, mais 10 minutos. Mas Paulo não dá esta opção àqueles que estão a dormir espiritualmente. Eles precisam de despertar do seu sono mesmo agora, porque Cristo está a voltar. Se calhar eu estou a falar com alguém e tu sabes que andas a esfriar na tua fé há algum tempo. Tu sabes que nos últimos tempos havia indiferença e descuido na tua vida cristã. Veja bem o que Paulo está a dizer. Não há mais 5 minutos, ou dias, ou semanas para despertares do teu sono espiritual. O Espírito Santo está a dizer-te desta passagem que não há mais tempo para perder. Já é hora de acordares e te aplicares novamente a obedecer e honrar ao Senhor com a tua vida. Somos chamados a despertar. E também estamos a passar a maioria do nosso tempo neste versículo 11. Tenho mais uma coisa para dizer. Bem no fim do versículo 11, nós vemos o cumprimento da nossa salvação. Quando nós pensamos em nossa salvação, podemos entendê-la de 3
perspectivas, ok? 3 perspectivas da nossa salvação. Nós sabemos o que Deus tem feito por enviar Cristo à Terra para morrer em nosso lugar. Isso é a nossa justificação. Ou seja, Deus fez-nos retos em Cristo. Deus nos aceitou em Cristo e nós temos paz com Deus por meio dele. Isto é pretérito, aquilo que Deus já fez no passado. Além disso, nós sabemos o que Deus está a fazer, tempo presente, o que Ele está a fazer em nós. Isso é a nossa santificação. Deus trabalhar em nós todos os dias para conformar-nos à imagem do seu Filho. Filipenses 2 e 3 diz: pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, tempo presente. O que Deus fez, o que Deus está a fazer e também o que Deus vai fazer, a nossa glorificação, a obra que vai ser realizada depois desta vida, quando entramos na presença do Senhor. Cristãos vão receber corpos glorificados e sem pecado para viverem para a eternidade, na santa presença de Deus. Então, tempo futuro, a nossa glorificação. Então, Deus já nos salvou, está a salvar-nos e vai salvar-nos. Os 3 tempos, digamos assim, da nossa salvação. E aqui no fim do versículo 11, Paulo está a falar sobre a nossa glorificação. Ela está a falar do que Deus ainda há de fazer em nós quando Cristo voltar. Ele já descreveu isso uns capítulos atrás, no capítulo 8 e 23. Mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, redenção do nosso corpo. Então, Paulo fala aqui sobre a nossa glorificação, que é o pleno cumprimento da nossa salvação, quando Jesus voltar. E em focar neste aspecto da nossa salvação, Paulo quer que nós olhemos para frente. Paulo quer que nós tenhamos os nossos olhos fixos no dia da nossa glorificação, o dia em que a nossa salvação será plenamente cumprida. Ele enfatiza isso com a última frase do versículo. Está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Com cada novo dia, nova semana, novo mês, novo ano letivo, estamos a aproximar-nos cada vez mais à plenitude da nossa salvação. Então, Paulo está a dizer aos cristãos para não se esqueçam do que Deus ainda vai fazer neles. Não sejam como o moço que saiu do jogo de futebol antes que mais um golo fosse marcado mesmo no fim. Não vives como se não houvesse mais alguma coisa espetacular que Deus ainda vai fazer em ti, se és cristão. Não desistas em buscar santidade e lutar contra o pecado. Não te esqueças de amar os outros e servir na tua igreja local. Não falhes em partilhar o Evangelho com aqueles em volta de ti, pois a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Agora vamos passar para os próximos 2 versículos. Eu vou um pouco mais rápido nesta parte da passagem, mas nos versículos 12 e 13, elas falam sobre o nosso compromisso a obedecer ao Senhor. O versículo 12 começa por enfatizar novamente que a vinda de Cristo está a aproximar-se cada vez mais. A noite é passada e o dia é chegado. A imagem da noite e do dia representam 2 coisas opostas. A noite representa a influência do pecado, do mal, de Satanás. Aquilo que não é de Deus, nem lhe glorifica. Como João diz no fim da sua primeira carta, o mundo inteiro jaz no maligno. A noite é a esfera em que Satanás exerce o seu poder limitado na terra. O dia, então,
representa a vinda de Cristo e o seu reinado na terra. Quando Cristo voltar, a influência de Satanás, do pecado no mundo vai passar e a justiça brilhará plenamente na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Mas em que dia este será? Tal como a escuridão da noite passa e ao nascer do sol a luz começa a espalhar-se, assim na vinda de Cristo a justiça vencerá a escuridão. O contraste que nós temos é este: o reino de Satanás e do pecado e o reino vindouro de Cristo. O que isso exige de nós enquanto cristãos é um compromisso a obedecer ao Senhor. Paulo explica este compromisso de forma negativa e de forma positiva. Nós devemos rejeitar as obras das trevas e vestir-nos das armas da luz, pois somos do dia, somos da luz. Em 1 Tessalonicenses 5, 4 a 5, Paulo diz a mesma coisa. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite nem das trevas. Enquanto nós aguardamos a vinda de Cristo, nós precisamos de rejeitar aquilo que é pecaminoso e corrupto e agarrar aquilo que é santo e justo. E a nossa santificação consiste em fazer essas duas coisas. E o motivo é a volta de Cristo. E no versículo 13, Paulo explica o pecado que nós precisamos de evitar em 3 categorias. Podemos descrevê-las com 3 S's. Uma vida sem controle, imoralidade sexual e interações sociais. Glutanárias e bebedeiras descrevem uma vida sem controle. Orgias e desilusão falam do pecado sexual. Contendas e inveja são pecados quais podemos ser tentados em nossas interações sociais, de forma que nós interagimos com outras pessoas. Estes 3 tipos de pecado abrangem muita coisa na vida. Imagino que todos nós podíamos identificar pecado em uma ou mais destas áreas. E um compromisso a obedecer a Cristo significa que evitamos estes e outros pecados. E no mesmo tempo, precisamos de armas de luz. Esta imagem faz lembrar de Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus que nós precisamos para termos vitória na guerra espiritual. Enquanto a influência da noite, a esfera de Satanás ainda está presente, precisamos da armadura para evitar os seus ataques e florescer nos propósitos de Deus. Então Paulo implora que o nosso viver seja consistente com a realidade que a noite já passou, que nós não somos de noite e que Cristo está prestes a voltar. Paulo quer que as nossas vidas gritem estas verdades ao resto do mundo. Cada vez mais nós vemos o tanto que o nosso comportamento importa à luz do regresso de Cristo. E alguém que não tem este compromisso de obedecer a Cristo mostra que não tem pensado bem nas implicações da sua volta. Mostra que a volta de Cristo e o próprio Cristo não é uma prioridade na sua vida. Então somos comprometidos a obedecer a Cristo enquanto aguardamos o dia de sua volta. E terminamos por considerar brevemente o versículo 14, que fala sobre o caráter de Cristo em nós. No versículo 12, Paulo deu ordem: vestamo-nos das armas da luz. Agora o capítulo encerra como uma ordem muito semelhante: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E um comentarista explica esta frase de 2 maneiras. Primeiramente, revestimos-nos de Cristo por imitar o seu caráter. Um exemplo seria 1 Coríntios 11:1.
ser meus imitadores, como também eu sou de Cristo, diz Paulo. Paulo revestiu-se de Cristo e ele queria que os outros cristãos o seguissem por imitar Cristo nas suas vidas. Além disso, porém, podemos também considerar esta frase no início do versículo 14 como uma descrição de comunhão com o próprio Cristo. Ou seja, além de imitar o caráter de Cristo, o Filho de Deus habita em cristãos por meio do Espírito. E nós devemos buscar intimidade com Ele ao longo da nossa vida cristã. Paulo, em Efésios 3:17, ora que Cristo habita pela fé no vosso coração. Um verbo que tem o significado de estabelecer-se na casa de alguém. Isso é um bom resumo do processo de santificação em nossas vidas. Enquanto nós andamos em comunhão com Cristo, o seu caráter está a ser desenvolvido em nós. E nós refletimos o caráter dele cada vez mais. Outra passagem que ajuda a entender isso é 2 Coríntios 3:18. E todos nós, como o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Novamente, o motivo para desenvolver o caráter de Cristo em nós é porque o dia de Cristo está a aproximar-se. Porque nós conhecemos o tempo. Porque a noite é passada e o dia é chegado. Nós devemos verdadeiramente desejar que o caráter de Cristo seja formado em nós. E pela mesma razão, o versículo 14 fecha por dizer: e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Aquela frase, não tenhais preocupação, tem a conotação de planear com antecedência ou premeditação. A nossa carne é aquela parte de nós que ainda tem o desejo, capacidade para pecar. E em vez de preocupar-nos em pensar como nós podemos satisfazer a nossa carne, devemos preocupar-nos em como podemos agradar a Cristo. As nossas mentes têm que ser focadas em Cristo e no seu reino eterno, nem nos prazeres passageiros que o reino deste mundo sempre nos oferece. Quando nós planeamos com antecedência para a vinda de Cristo, certamente o seu caráter será estabelecido em nós. Então eu comecei esta mensagem por explicar como o passar do tempo deve impactar as nossas vidas em cada dia. Eu espero que os 5, 6 que consideramos ajudem a compreender o que e o porquê de viver desta forma. Mas para terminar com esta história do Brian Clough, que era o treinador do clube de futebol Leeds United, na Inglaterra, há muitos anos. E um dia ele estava a discutir com alguém sobre o clube ou alguma coisa relatada ao futebol. E Brian Clough não ficou muito contente com o que o outro senhor disse. Então, no fim da conversa, Brian Clough diz a ele: ok, vamos ver onde tu estarás daqui a 5 anos e vamos ver onde eu estarei. Durante aqueles 5 anos, Brian Clough, por acaso, teve muito sucesso na Liga Inglesa com o seu clube. Mas aí é uma pergunta interessante. Onde estaremos daqui a 5 anos? Sabendo que vamos estar 5 anos mais perto do regresso de Cristo. Como que vão ser as nossas vidas enquanto olhamos para a frente? Enquanto o dia se aproxima, vamos redimir o tempo e viver por Jesus? Ou vamos desperdiçar o tempo porque continuamos em sono espiritual? O desafio destes versículos é claro. Mas também a esperança deles é claro. A alegria que o dia de Cristo trará para os cristãos significa que todos os sacrifícios e as esforços que nós fazemos nesta vida para obedecer a
a Cristo, mesmo valem a pena. Sabendo que daqui a 5 anos, 5 décadas, 5 séculos, Cristo vai voltar. E toda a nossa força por Ele mesmo vale a pena. Então, como Tiago diz, Tiago 5:8, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, para que já a vinda do Senhor está próxima. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia que Tu nos concedes. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade para meditar na Tua palavra. E, Pai, esta época do verão está a terminar. Estamos a olhar já para o fim de mais um ano. Pai, o tempo está realmente a passar, mas, Pai, temos esperança, temos alegria de saber que o nosso Senhor, o nosso Salvador, vai voltar e que toda a nossa esperança está realmente nele. Então, Pai, pedimos de Ti graça para aplicar estes versículos de Romanos 3. Pedimos de Ti graça, Pai, para andar de forma que é digno de Cristo, para andarmos de forma que realmente mostra ao mundo em nossa volta que nós fazemos parte deste reino vindouro do Teu Filho. E, Pai, oro também que se haja aqui alguém que ainda não confiou em Cristo, se haja aqui alguém que não tem esta confiança, que não tem esta confiança de salvação, Pai, que Tu estejas a trabalhar no seu coração. Então, Pai, nós pedimos que Tu nos despedes com Tua graça e com Teu favor. Amém.